A paz de Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vença as suas dores. Esse é o tema da nossa conversa. Esse é o tema do nosso diálogo neste momento. E o texto base que eu trago para você é em 1 Samuel, primeiro capítulo. Primeiro livro de Samuel, primeiro capítulo. O contexto vai falar sobre Eucana. Eucana tinha duas mulheres, uma chamada Penina e a outra chamada Ana. Penina tinha filhos e Ana não, porque Ana ela era uma mulher estéril, não podia ter filhos. O tema dessa nossa conversa é: vença as suas dores. Esse é o tema da nossa conversa. Todos nós temos dores a enfrentar. Todos nós passamos por dores. Todos nós ou passaremos por dores. Mas como nós venceremos essas dores que possam surgir em nosso caminho? Nessa história de Ana, em 1 Samuel, primeiro capítulo, vai nos ensinar como nós devemos enfrentar as nossas dores, como nós devemos vencer as nossas dores. A palavra do Senhor aqui diz que Penina era outra mulher, era outra esposa de Eucana. E pelo fato de Ana ser estéril e Penina ter filhos, Penina estava sempre provocando, irritando Ana. Permita-me conjecturar agora. É como se ela estivesse falando: eu tenho filhos, você não tem. Eu posso dar filhos a Eucana e você não pode dar filhos, porque você é inútil, porque você é estéril, porque você é terra seca. Eu creio que Penina deveria ter dito isso a Ana. Ana, em seu canto, sofria a sua dor calada. Se você ler aqui a palavra no primeiro livro de Samuel, primeiro capítulo, você vai ver que Penina estava sempre provocando, Penina estava sempre irritando Ana, e você não vê Ana respondendo a Penina. Muito pelo contrário. Ela guardava aquilo dentro de si. Ela não se vitimizava diante deste fato. Ela não retrucava, ela não discutia, ela não batia a boca com Penina. Ela apenas ouvia aquilo no seu coração e guardava. Porque não adiantava ela bater boca com Penina naquele momento. Não adiantava ela se vitimizar naquele momento. Não adiantava ela murmurar. Não adiantava ela reclamar. Ela só podia fazer uma coisa: buscar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Perceba que neste livro de 1 Samuel, primeiro capítulo, Eucana, juntamente com suas esposas, uma vez por ano subia ao templo para sacrificar, para adorar ao Senhor. De ano em ano, eles subiam para adorar ao Senhor, para ir ao templo adorar e sacrificar ao Senhor. Mas teve um momento que Ana buscou o Senhor de maneira diferente. A palavra do Senhor nos ensina que Ana, aqui, primeiro capítulo de 1 Samuel, versículo de número 7, diz assim:
E assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Ana só vivia chorando. Ana só vivia chorando pelos cantos. Mas a palavra diz algo interessante. Ela vivia chorando pelo canto, mas ela não deixava de buscar o Senhor. Todo ano ela subia ao templo para buscar ao Senhor, para sacrificar e para adorar ao Senhor. Ana venceu a sua dor em silêncio. É em silêncio que você vai vencer a sua dor. Você não precisa transparecer, mostrar exteriormente para todos a dor que você está sentindo. Quem verdadeiramente precisa saber a dor que você está sentindo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui no versículo de número 8, você vai entender que nem toda dor que nós sentimos, um homem pode nos ajudar. Nem toda dor que nós sentimos, um homem pode entender aquilo que nós estamos passando. No versículo de número 8, Eucana diz a Ana. Então Eucana, seu marido, lhe diz: Ana, por que choras? As pessoas às vezes não sabem o motivo das nossas lágrimas. E por que não comes? Ela não tinha força, não tinha vontade de se alimentar, porque a dor na alma era muito grande. E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Às vezes o ser humano não sabe o que nós queremos, não entende o que nós queremos. Eucana aqui fala de um jeito que ele não entendeu. Neste momento ele não entendeu o que ela queria. Lógico que ela queria ter a companhia do seu marido, Eucana, mas ela queria muito mais do que isso. Não só ter a companhia dele, mas ela queria ser mãe. Ela queria dar um filho para o seu marido. E naquele momento ela não podia dar este filho por causa da sua esterilidade. No início desse capítulo, eu disse que Penina, a palavra diz que Penina estava sempre incomodando Ana, estava sempre irritando Ana. Nós, em determinados momentos de nossas vidas, nós também temos uma Penina dentro de nós. O que eu quero dizer para você, pelo fato de nós termos uma Penina dentro de nós. Ana vivia em uma sociedade que, em ter filhos, era símbolo de honra. Então, Ana não se sentia uma mulher honrada naquela sociedade por não ter filhos. Então, provavelmente, ela devia fazer uma comparação silenciosa dentro de si, sem falar isso, demonstrar isso com lábios, com palavras para o seu marido. Ana, de repente, deveria fazer uma comparação. Penina tem filhos e eu não. Minha vizinha lá também tem filhos e eu não. Minha outra amiga tem filhos e eu não. De repente você pode olhar para dentro de si, para a situação em que você possa estar enfrentando, e aí Penina começa a gritar dentro de você. Você começa a fazer comparações. Fulano tem isso e eu não. Fulano tem uma casa muito linda e eu não. Fulano tem um emprego maravilhoso, um salário maravilhoso e eu não. Quando você começa a fazer esse tipo de comparação, eu estou fazendo aqui um paralelo, uma ilustração.
É Penina gritando dentro de você. E você começa a fazer comparações. Você começa a se sentir inútil. Você começa a se sentir fracassado. Porque aquilo que você desejava, você ainda não conquistou. Porque aquilo que você almejava, você ainda não conseguiu. Porque Penina grita dentro de você e você começa a fazer comparações indevidas. Ana se sentia desta maneira inútil. Em uma sociedade onde ter filhos era símbolo de honra, ela não se sentia honrada por não ter filhos. Ana era assim, desta maneira. Mas algo mudou na vida de Ana. Ana fez um voto ao Senhor. No versículo 11 diz assim: e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, naquele momento, fez um voto ao Senhor. Continuando, no versículo 12. E sucedeu que, preste atenção, Ana fez um voto ao Senhor. E no versículo 12 você vai perceber o que ela continuou fazendo, o que ela fez. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor. Ela tinha um problema, ela tinha uma luta para enfrentar, ela sabia que seu marido Eucana nada poderia fazer por ela, então ela vai buscar ajuda, socorro àquele que pode fazer, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a palavra diz que ela perseverou em orar perante o Senhor. Aqui está o segredo. Ana, ela venceu as suas dores em silêncio. Então, a maneira que você tem, a maneira que eu tenho, que nós temos de vencermos as nossas dores é em silêncio. É não nos vitimizarmos, é não nos colocarmos como vítima, é não questionar as lutas, as dores, mas é saber que existe um Deus que ouve o nosso clamor. Existe um Deus que atende às nossas orações. Mas nós precisamos perseverar em oração diante do nosso Deus. Que às vezes as pessoas não conseguem entender. E a dor de Ana, a dor que ela tinha, a amargura, a aflição que ela sentia na alma, ela não tinha forças nem para abrir a boca e falar e orar em alta voz, em voz alta, ao ponto do sacerdote Eli achar que ela estava embriagada àquela hora. Mas ela disse para Elias que ela não estava embriagada, ela estava com aflição no espírito. E naquele momento ela estava derramando a sua alma diante do Senhor. Imagine a seguinte situação: você está com um copo d'água nas mãos e esse copo d'água, esse copo está cheio de água. O que vai acontecer se você pegar esse copo e derramar? O copo vai esvaziar. O copo estará pronto para receber outra água ou outro tipo de líquido. O que eu quero dizer com isso? Ao derramar este copo, o copo ficou vazio.
Então, quando Ana se derramou diante do Senhor, ela se esvaziou de si. Ou seja, quando nós nos derramamos diante do nosso Deus, nós nos esvaziamos de todo o nosso eu, de todo o nosso achismo, de todo o nosso querer, e procuramos nos encher da graça e misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso. Ana não discutiu com Penina. Ana não discutiu com Eucana, seu esposo. E Ana não discutiu com o sacerdote Eli quando ele achou que ela estivesse bêbada. Muitas pessoas não entendem as nossas dores. E por não entender, às vezes falam coisas que não deveriam, pensam coisas que não deveriam. Então, quando nós estamos diante desta dor, enfrentando uma grande luta, uma grande dificuldade, o que precisamos fazer? Ana nos ensinou a nos derramar perante o Senhor. É derramar a nossa alma, é abrir o nosso coração, expor para Deus tudo aquilo que tem nos afligido. Ana tinha uma amargura na alma, tinha uma dor na sua alma. E isso tirava a sua tranquilidade, e isso tirava a sua paz. Ana buscou ao Senhor, ela buscou aquele que tem todo o poder. Aqui a Bíblia não fala qual era a idade de Ana, quantos anos Ana tinha. Mas nós entendemos, se ela era uma mulher estéril, desde a sua adolescência, desde o seu nascimento, ela cresceu com essa dificuldade, com essa esterilidade. Quantas vezes você já pensou em parar porque algo apareceu diante de você, algo muito grande que aos seus olhos você não teria condições de vencer? Quantas vezes você já pensou em parar, em desistir? Mas Ana nos dá uma grande lição aqui. Ela perseverou em orar diante do Senhor. O que nós precisamos fazer para vencer as nossas dores é vencermos em silêncio. Vencer em silêncio não significa ser passivo. Vencer nossas dores em silêncio é entender que existe um Deus que está olhando por nós. E nós não precisamos nos colocar como vítimas. O que nós precisamos fazer é nos entregar ao Senhor. É compartilhar com Ele, é dividir com Ele as nossas dores. E o Senhor vai ouvir o nosso clamor, vai ouvir o seu clamor e vai atender às suas necessidades. E a palavra do Senhor continua dizendo aqui, no versículo 15. Porém, Ana respondeu ao sacerdote Eli, porque achava que ela estava bêbada naquela hora. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém, tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Vencer a sua luta em silêncio é você orar mesmo chorando. Vencer a sua luta em silêncio é você buscar ao Senhor, mesmo com a dor na alma. Vencer as suas dores em silêncio é você se derramar perante o Senhor. E quando você se derrama, você se esvazia de todo o seu ser. Você se esvazia do seu eu, do seu achismo, para se encher da graça e misericórdia
do nosso Deus Todo-Poderoso. Se esta palavra falou com você nesta hora, compartilha este vídeo num grupo da família, com seus amigos. Deixa aí o seu like, deixa o seu amém. Se esta palavra falou com você, deixe o seu amém. Se você quiser um pedido de oração, coloque nos comentários. E eu quero. E eu estarei orando por você. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Vem comigo.